Os filmes de terror da lista de hoje são viscerais, sanguinários, filmes marcantes principalmente, seja por conta de um personagem macabro, de vários deles, ou por conta de seu universo, ou até mesmo o gore, simplesmente o gore. E todos esses aqui têm um elemento muito especial em comum. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer, então fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E hoje a gente vai falar sobre 6 filmes que eu gosto muito. Alguns deles, eu acho pelo menos 2 ou 3, eu nunca nem mencionei aqui no canal, mas são filmes que você precisa conhecer, caso não conheça. E o melhor de tudo, todos esses filmes têm um elemento em comum, como eu disse antes. Eles são obras, frutos do Clive Barker. Inclusive o Stephen King falou isso lá atrás, tá? Eu vi o futuro do terror. Seu nome é Clive Barker. Então o cara tá com a moral lá em cima e merecidamente, tá? Porque os livros, os contos do Clive Barker são de uma provocação, de um negócio grotesco que eu vou te falar. E a Dark Side Books, olha aqui, tá trazendo livros de sangue 3, sim, terceira edição com contos do Clive Barker. Eu, inclusive, já tenho as 3 por aqui. E nessas histórias, cara, o Clive Barker, ele explora vários elementos, né? O social, a moral, dor, erotismo, existencialismo, tem de tudo, muitas vezes de uma maneira poética. O cara, ele sabe usar as palavras muito bem, ele sabe intrigar a gente com os seus personagens, com as suas narrativas, sempre de uma maneira muito sombria e violenta. Quem conhece Hellraiser, por exemplo, uma das suas obras mais conhecidas, sabe do que eu tô falando. Clive Barker tem uma obsessão com a carne humana, com a pele, com os segredos que estão sob elas. E tudo isso sempre mesclando o real, né, o carnal, com coisas o quê? Sobrenaturais, ou vindas ali diretamente das profundezas do inferno. Sem contar também nessa edição maravilhosa da Dark Side, né? Olha essa capa aqui, meu amigo. Olha esse detalhe, olha essa arte, esse cuidado, sensacional. E aí eu falei pra vocês, não tava brincando não. Esse aqui é o terceiro, ó os outros 2 aqui atrás. Isso aqui, ó, pra colecionador, pra você que é fã do Clive Barker, pra você que é fã de literatura de terror, é obra-prima. Então corre aqui no primeiro link na descrição para já conhecer Livros de Sangue, volume 3. Já aproveita também, conheça os outros 2, que sério, para você ler ali antes de dormir, para você que é apaixonado naquele frio na barriga, em histórias horripilantes, com certeza você vai gostar. Corre aqui na descrição e conheça essa edição maravilhosa da Dark Side. E o primeiro da nossa lista, já vamos emendar com ele logo, Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987. Não só o Clive Barker é o autor dessa história, desse conto, como ele também, o cara é diretor, dirigiu alguns filmes. Entre eles está o primeiro Hellraiser. Ele queria passar certinho, bonitinho a sua história adaptada para o cinema, mesmo ele não sendo tão experiente assim com os filmes. Na minha opinião, ele acerta muito. Inclusive, o primeiro Hellraiser é o melhor. Ele tem uma história redondinha, bonitinha, não muito bonitinha assim, porque a coisa é macabra. Mas ali você tem o Frank, que é um cara maluco, pervertido, etc, etc. Ele consegue um cubo, que não é um cubinho para você ficar brincando na hora do almoço não, meu amigo. É um cubo mágico que vai abrir aí uma dimensão com criaturas, né, os cenobitas, cheio de dor, tortura, entre outras coisas. O negócio fica feio pra ele. E aí isso não é spoiler, tá? Tá bem na premissazinha mesmo. Esse maluco, o Frankzinho, ele fica mais pra lá, na outra dimensão de tortura, dor, macabro, do que pra cá. E aí ele vai precisar da ajuda de uma amante dele, que não é uma pessoa muito confiável, para trazer esse cara novamente. E muita gente inocente vai acabar cruzando o caminho desses 2 malucos ali, inclusive da família do tal do Frank, deles ali. Enfim, como eu disse antes, temos os cenobitas, né? Esse primeiro filme, os cenobitas, eles aparecem de uma maneira muito mais tímida, né? O Pinhead e companhia,
Claro, ali no final, quando eles aparecem, é de uma forma tão simbólica, né? Eles deixaram ali, mesmo com poucos minutos de tela, a sua marca, que o pessoal ficou pedindo, ó, a gente quer mais os monstrão, quer mais o cara com a cara cheia de agulha nos outros filmes, né? Mas se prepare para personagens odiosos, violência, porque rola ali um gore bonito e uns momentos de puro terror. Vamos emendar com o segundo já? Segundo, literalmente, porque eu tô falando de Hellraiser 2, Renascido das Trevas dessa vez. Clive Barker aqui só tá ajudando ali mais no roteiro, na produção, ele não quis dirigir, deixou para outro cara. O Tony Randall, que faz um bom trabalho aqui. Eu vou tomar muito cuidado com a sinopse que eu vou dar do Hellraiser 2, por quê? Porque pode ser spoiler do primeiro, caso você ainda não tenha visto. Esse aqui é o de 88, tá? E ele é uma continuação direta mesmo, né? Se passa ali algumas horas, um dia depois do primeiro filme. A Kirsty, uma jovem, é a protagonista dele, né? Ela passou, digamos assim, maus bocados, péssimos bocados ali no primeiro filme. Tá traumatizada aqui no segundo, tem toda essa questão lá da dimensão, lembra dos cenobitas, das dores e tal. E aí, basicamente, essa ameaça, ela tá querendo voltar com tudo. Mas de um modo que não vai deixar a menina em paz ali. Ela fala, meu Deus, agora eu vou tirar umas férias, vou ficar tranquila, não vai ter nenhum bicho satânico na minha frente. Ô, Kirsty, né, eu tenho uma coisinha pra te falar, né? Tudo começa ali, ela tá internada no hospital, e o fogo no inferno começa a dar uma queimada. Esse filme aqui eu gosto dele, apesar dele ter sim os seus problemas de narrativa. No início ele se apoia muito no primeiro filme, mas depois ele tem um negócio quase que ele se transforma na metade em um pesadelo mesmo. E o final, por mais que ele tenha ali momentos muito absurdos, que flertam com trash, com camp, né? Aquela coisa ali meio sem pé nem cabeça, mas estamos falando do sobrenatural, né? De Clive Barker. Então é quase que um épico de terror. Uma aventura bastante das trevas mesmo, das sombrias. Enfim, se você ainda não viu, assiste também. Número 3, talvez uma galera não soubesse que o criador desse personagem aqui também é o criador de Hellraiser. Estamos falando do Candyman. Estamos falando mais precisamente do primeiro filme do Candyman, O Mistério de Candyman, de 1992. Dirigido pelo Bernard Rose, inclusive eu também tenho esse conto aqui numa edição da Dark Side, que é um ótimo conto, que foi uma bela adaptação. E é sinistra, né? Uma história ali que ela tem várias camadas, vários contextos. Tem a questão sobrenatural, claro, mas tem a questão social, racial, tem essa vibe de slasher, né? E a figura do Candyman, esse mito ali, Cabine Green, o pessoal que morre de medo, que tem um cara como uma lenda mesmo, que vai rondando e fazendo as suas vítimas ali pela vizinhança. A gente segue a Helen, que é uma estudante que ela tá fazendo aí um estudo de campo sobre essa história, sobre essa lenda, e quanto mais ela vai cavucando, mais ela vai atrás, mais essa ameaça do Candyman vai se aproximando dela e o perigo se tornando cada vez mais real. O ator Tony Todd ficou muito marcado aqui pelo personagem do Candyman, e se você for parar pra ver, basicamente é um cara com um casacão e um gancho, mas a voz dele, o olhar, a sua presença intimidadora é um negócio que você pode ter certeza que deu pesadelo para muita gente. E tem umas cenas pontuais nesse filme também bastante violentas. Eu gosto muito desse primeiro filme. As continuações, nem tanto, mas esse aqui vale muito a pena. Número 4, também adaptação de autoria do Clive Barker, e agora Clive Barker volta para a direção. Sim, ele dirige Raça das Trevas. Um filme menos, digamos, popular, menos conhecido da grande massa, né, da maioria, mas que é muito bom, que tem vários conceitos legais demais, tem vários personagens, criaturas, monstros aí, que eu vou comentar já já. Mas esse é aquele tipo de terror
que pelo fato dele ter ficado mais desconhecido, né, 1990, claro, acabou ganhando o status de cult, né, pelo pessoal. Aqui a gente segue o Aaron. O Aaron é um jovem que ele tá perturbado, ele tá tendo uns pesadelos com os monstros, com umas criaturas que vêm de um lugar macabro aí chamado Midian. Só que ele vai ter naquela, será que esse lugar é só pesadelo mesmo? Será que ele não existe? Ou apenas esse maluco tá ficando maluco de vez? E isso eu gosto muito das obras do Clive Barker, essa questão do psicológico, do humano, da pele e tal, porém do sobrenatural. Então, esse filme aqui, basicamente, é esse conflito entre um mundo de criaturas bizarras que não necessariamente são ameaças, ou será que algumas são? Fica aí a dúvida. E o mundo dos seres humanos. Essa guerra aí em um embate deveras interessante. Inclusive, pelo amor de Deus, uma coisa que eu tava esquecendo e não pode. Sabe quem tá no elenco desse filme aqui? Uma participação mais que especial? David Cronenberg. Sim, ele faz um papel até importante aqui pra essa trama, tá? 4 months. So you miss me? Bem, eu falei de um mistério de Candyman, aí eu fui ali no banheiro, fui no espelho, falei o nome dele 5 vezes, olha só que coisa linda, ele voltou agora com A Lenda de Candyman, filme recente de 2021, dirigido pela Nia da Costa, que faz um excelente trabalho aqui, esse sim eu já indiquei algumas vezes aqui no canal para você assistir. Temos o Jordan Peele como produtor, né, o cara que acreditou nesse projeto, e foi um filme que me surpreendeu, porque quando é negócio de remake ou uma continuação / remake, a gente fica com quase os 2 pés atrás, estão querendo ganhar dinheiro, porque tem uma popularidade. Esse filme, ele consegue pegar a lenda de Candyman mesmo, essa figura, né, esse personagem ameaçador ali por Cabine Green, aqui que ganha um outro contexto, já é um conjunto habitacional de gente rica, e vai potencializando tudo isso com aqueles aspectos sociais, né, sempre presentes. Se no primeiro filme lá, de 92, a gente tinha a jovem estudante que estava pesquisando, aqui a gente tem um rapaz que é feito pelo Yahya Abdul-Mateen, que é um excelente ator, e aqui ele tá muito bem. E aí ele tá meio ruim, não consegue criativamente produzir nada de relevante, até que ele se depara com a história do Candyman. Aquilo começa a dar inspiração para ele e as coisas vão se misturando até um teor psicológico deveras interessante, com cenas realmente assustadoras e também violentas, tá? Tem ali a sua boa dose disso. Então, é um daqueles raros exemplos que eles sabem muito bem aproveitar uma franquia e, quem sabe, em alguns aspectos até melhorá-la. E eu não acharia ruim se, por exemplo, esse filme de 2021 tivesse mais 1 ou 2 continuações. Se você ainda não viu, assiste lá. E o último da nossa lista de hoje, também do multiverso, já que essa palavra tá tão famosa aí, do Clive Barker, O Último Trem. Lembra desse filme? Muita gente aí deve ter assistido já, lá de 2008, que tem um Bradley Cooper, que tava ali mais no começo aparecendo. Ele não era tão famosão como ele é hoje em dia. O filme é dirigido pelo Ryuhei Kitamura. Esse é aquele tipo de filme que ele divide muita opinião, tá? Eu acho, sim, ele tem uns probleminhas ali, ele tem uns excessos, né? Tem uma suspensão de descrença, obviamente. Estamos falando, né, de algo que envolve o sobrenatural o tempo todo. Mas eu acho a premissa muito boa, a atmosfera excelente, bons momentos de terror, além do sangue voando e tal. Você segue o personagem do Bradley Cooper, que é um fotógrafo. É aquele tipo de cara que quer ser artista revolucionário, né? Ele quer tirar fotos ali desafiadoras, em contextos sombrios, muitas vezes, altamente realistas. E esse cara, ele quer se superar sempre, sempre. Sempre a tal ponto que ele acaba, né, digamos assim, não é spoiler, calma, tá? Fotografando ali, envolvendo com o quê? Um serial killer, meu amigo, um assassino. Assassino esse que costuma atacar em um trem ali à noite, etc. Né? Então esse cara, ao mesmo tempo que tem esse perigo, essa loucura, ele fala, opa, essas fotinhas aqui, quem sabe, né? Não vou ganhar uma fama, um dinheiro e tal.
É isso, né? Pra mim, ele é um filme que ele consegue criar um caos, sabe? Ele consegue criar um negócio ali indo pro fim que ele até é mais complexo do que poderia ser ou deveria ser, mas abre o quê? Margens, interpretações, você pode gostar, você pode odiar, mas a jornada vale muito a pena, tá? Se você ainda não viu, assiste lá e tem muita gente que viu há muito tempo, vale a pena rever também. Bem, então é isso, meus amigos, 6 filmes viscerais, violentos que eu gosto muito, que são muito marcantes, pelo menos 1 ou 2 que você não viu na lista, vale a pena correr atrás, baseados nisso aqui, ó, nas histórias macabras do Clive Barker. Aproveita também para conhecer o Livros de Sangue, volume 3 da Dark Side Books, que é o primeiro link na descrição. Deixa nos comentários aqui também o que você acha desses filmes aqui, se você gosta, se você não gosta, quais são os seus preferidos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.